Opa! A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Filhos não vêm com manual? E o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes. O Mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o Mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine Mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. Salve, salve, boa tarde, já estamos ao vivo aí na primeira conferência online de pais, um evento feito por pais e para pais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta nesse painel das 17, falando de paternidade e estrutura familiar. Eu estou aí muitíssimo bem acompanhado, hoje eu estou na companhia do Lucas, do Sucesso em Família, e do Henrique, do Rico, do @papai da hora, certo? Vou falar aí sobre paternidade. Bem-vindo, meninos, boa tarde, bem-vindo para todo mundo que já está com a gente aqui ao vivo. Estamos aí numa conexão, hoje é uma dobradinha de Mineiros, falando com Brasília, certo? E vamos, porque a gente tem muito assunto pela frente. Vamos começar falando aí, Lucas, quem é você na fila do pão, cara? Se apresenta aí pra gente. Massa demais. Primeiro, gratidão, né, pelo convite de estar aqui e poder contribuir com uma mensagem que, de fato, possa edificar, né, famílias. E, bom, me chamo Lucas, sou casado com Débora, pai do Diogo, de 9 anos, e pai da Sara, de 4 aninhos. E essa questão da paternidade começou na minha vida quando eu tinha 17 anos, né, quando eu fui pai com 17 anos. E dali para frente, eu decidi realmente me capacitar e estudar, né, sobre paternidade, enfim. Comecei a ter um resultado legal, né, hoje eu tenho 27 anos, comecei a ter um resultado legal com os meus filhos, e outras pessoas começaram, ô Lucas, me dá uns toques aqui, fala isso aqui para mim, ô Lucas, me ajuda aqui. E nisso, eu comecei a levar, né, essa mensagem para mais pessoas, E aí eu tive, né, a ideia de estar criando o Sucesso em Família. Por que sucesso em família? Que eu percebi que muitas pessoas buscam um sucesso a todo custo, um sucesso financeiro, um sucesso profissional. E isso é muito bom e é importante, né? Eu sou super a favor disso, desde que não negligenciamos a nossa família. Então eu comecei a ver pessoas vindo até mim, né, muito bem financeiramente e muito bem profissionalmente, mas com uma demanda muito grande familiar, dizendo, tipo assim, construí várias coisas, agora eu estou tendo que voltar e reconstruir. Então, daí veio o Sucesso em Família. Não precisa ser um ou outro sucesso, né? A vida transformada que você tanto deseja pode ser em família. E é isso aí. Estamos aqui hoje para compartilhar. Manda bala. Bacana, bacana. Rico, quem é você na fila do pão?
Cara, eu sou o último desses maravilhosos conferencistas aqui, com certeza, mas esse papai que vos fala aqui começou esse projeto tem pouco tempo, mas o meu projeto paterno em si começou muito antes de eu ter a minha primeira filha. Já sonhava em ser um pai, mas quando a gente se casou, quando eu casei com a minha esposa e a gente começou a planejar o nascimento dos nossos filhos, que a gente queria constituir a nossa família, eu comecei a me perguntar que pai eu gostaria de ser, né? Acho que deu uma travadinha. Deu? Tá travado aí? Para mim, não. Para mim, tá ok. Então, eu comecei a... Pode falar, Rico. Eu comecei a me perguntar qual pai eu gostaria de ser e comecei a ler a respeito e discutir muito com a minha esposa sobre a questão da educação dos nossos filhos, principalmente, né? Que eu comecei a me dar conta disso, que a educação, ela perpassa a criação, né? É um estágio a mais, né? Que filhos eu vou formar para esse mundo, né? Que filhos eu vou entregar para o mundo? Então, comecei a me perguntar isso e comecei a me perguntar qual era o meu papel nisso, entendeu? Então, nesse momento, eu comecei, como o Lucas, a estudar muito, né? Porque eu percebi que faltava bastante conhecimento para mim, tinha um querer muito grande, mas tinha pouca informação, então comecei a ler muito, tentar me preparar, ler, fazer cursos, me informar, discutir em casa com a esposa. E quando minha filha nasceu, a gente começou a colocar isso tudo em prática, né? Começou a, digamos, testar as teorias que a gente estava lendo, que a gente discutia e tudo. Tinham coisas que davam certo, outras coisas não davam certo, outras coisas davam certo de certa maneira, mas de outra maneira não. Então, a gente começou a conhecer, além da nossa forma de educar filhos, a gente começou a conhecer a nossa filha e a nossa realidade familiar e como isso se relacionava. E aí, cara, quando eu comecei a levar isso para fora, para os meus amigos e tal, muita gente perguntando dicas e tal, mas como você fez isso? Porque a minha filha, ela é como se fosse a minha propaganda é ela, porque ela é, assim, ela é uma criança excepcional, né? E aí todo mundo, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Eu falei, olha, tem muito que é dela e tem muito que a gente fez, por exemplo, desse jeito e tal. E aí o pessoal começou a falar, cara, começa a ajudar mais gente, passar essas informações para outros pais, porque tem muitos pais que querem, têm vontade, mas talvez não tenham o tempo necessário para adquirir o conhecimento, né? Ou muita informação, porque se dedicam a outras coisas. Então, aí eu comecei a dar palestras e depois criei em seguida o Papai da Hora, que é uma forma de levar um pouco sobre a educação de filhos para os pais, né? Que existem muitos conteúdos disponíveis para as mães, né? Elas têm muitas redes de apoio, né? Tem muitas fontes de informação, mas coisas específicas para o pai existem ainda poucos. A gente ainda está engatinhando nisso. Então, eu resolvi criar por conta disso. Que massa. É bacana ouvir o que vocês falam, porque estou dizendo que a gente tem uma frase de um pastor, terapeuta familiar, que eu curto muito. Ele diz que nenhum sucesso justifica o fracasso na família. Pastor Josué Gonçalves. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre estrutura familiar, paternidade, né? E eu começo perguntando para vocês, né? Começo perguntando para o Lucas. A gente não está aqui para discutir modelos de família, né? Isso é muito claro, porque o tempo é muito escasso, a gente teria horas aí para discutir modelos de família no Brasil, mas a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre estrutura familiar, que é um pouquinho diferente da gente discutir modelos de família. Lucas, o que é família para você? Massa demais. Excelente pergunta, né? Bom, família, cara, eu tenho a plena convicção que é a base, entende? A gente vê muitas pessoas, né, buscando realmente fazer o mundo um lugar melhor. Tudo. E eu tenho plena convicção que o mundo, ele realmente muda quando uma família muda. O mundo realmente muda quando a base muda. Então, se eu quero uma sociedade forte, saudável emocionalmente, então eu preciso de ir nessa base e fortalecer essa base, né, que é exatamente a família. Família, para mim, é um lugar de cura, é um lugar de instrução,
é um lugar de discipular, é um lugar de levar o discipulado, o ensino, de formar cidadão. E, para mim, família como eu disse, né, é um lugar saudável, é um lugar onde os membros ali, né, da casa, eles sentem prazer em retornar para o lar. Sabe? Para mim, essa é uma definição muito importante. De fato, quando fala em família, nós temos que linkar com, cara, eu tenho prazer em voltar, né, para o que eu chamo de família, estar ali com eles. Então, família, eu diria que seria isso. E, resumindo, né, é o projeto perfeito de Deus. Certo. Rico, a gente constantemente está vendo alguns fatos e algumas notícias circulando pela imprensa e, inevitavelmente, no mundo que a gente vive da internet, com acesso amplo e da rapidez com que se tem dados, todo mundo aprendeu, de certa forma, a ser um agente do FBI na internet. E aí, rapidamente, a gente quer pesquisar depois de uma notícia e a gente quer saber as coisas que estão por trás de uma notícia. E hoje, incrivelmente, numa velocidade muito rápida, você fica sabendo dos bastidores de uma notícia. Quando vem assuntos à tona, como polêmicas vivenciadas recentemente, como o caso da menina de São Mateus, Espírito Santo, e vários outros casos recentes que aconteceram, a gente quer saber da família que está por trás daquilo. E, às vezes, quando a gente vai descobrir a família que está ali, não é regra, mas, em grande maioria, encontramos uma família com problemas estruturais ou uma família desestruturada. Eu queria te perguntar, mudamos o conceito de família ou as famílias estão precisando de revisitar novamente o que é o conceito de família, de fato? Cara, eu acho que o conceito puro e verdadeiro de família vem se perdendo, sabe? Não é uma questão de definição, definir na escrita. Tá na hora da gente começar a botar na prática o que é conceito de família, né? Para mim, basicamente, a família é a célula vital da sociedade, né? É a célula vital da sociedade. Se a sociedade fosse um corpo, né, as famílias seriam as pequenas células. E a composição dessas células é que forma um corpo. Se você tem uma célula estragada no meio de um corpo, né, começa a gerar problemas no corpo como um todo, na sociedade. Tá? Eu chamaria a família como uma escola de seres humanos. Tá certo? É na família que você forma um ser humano. Não que você forma um médico, que você forma um engenheiro, que você forma um pedreiro. Não. É onde você forma seres humanos. Se a escola forma conhecimento, dá conhecimento. A família dá virtudes e dá valores, né? As minhas virtudes me formam como um ser humano, né? Um ser humano com capacidade de viver na sociedade que ele vai ter que viver, né? Ter que ser independente nessa sociedade para compor bem a sociedade, né? Para agregar na sociedade, digamos assim. E na parte emocional, é o que o Lucas falou, é o nosso porto seguro. A família é o meu porto seguro. É para onde eu posso voltar. É para onde, se tudo der errado, onde aceitam que eu erre, é onde eu posso voltar e chorar e dizer as coisas erradas que eu fiz e que vão me aceitar. Óbvio que vão ter questionamentos e tudo, mas sempre vai ter o que o Lucas falou, perdão. A família é onde abunda o perdão, né? A principal coisa da família, a principal questão da família é o perdão, né? É para onde a gente sempre pode voltar. E é reconfortante você ter essa ideia de família, de que você sempre tem um lugar para voltar, sempre tem alguém que vai te receber, de qualquer forma, né? Sim, sim. Lucas, vocês dois já colocaram a questão de família como célula máter da sociedade. Bom, enquanto a gente vai para a sociedade, vamos dizer assim, quando a gente vai para essa selva de concreto cinza, como dizem alguns artistas, a gente está ali se deparando com pessoas
que seja pelo modelo econômico, seja pelo como se dá as relações, essas pessoas muitas vezes estão se degladiando ali, estão competindo, estão disputando espaços, estão disputando conquistas e adoecendo também, incrivelmente adoecendo por causa disso tudo. Bom, essa cura, essa mudança que a gente espera para o que a gente chama de mundo, e às vezes nesse mundo a gente exclui a família, porque a gente pensa que existe um mundo, ou existe um paraíso extra para o qual a gente vai conseguir colocar pessoas perfeitas e tudo vai ser perfeito. A gente ignora, na hora das discussões, na hora dos planos de ações, essa tomada de decisão ou essa solução passando pelas famílias. Para o mundo que a gente quer, para o futuro que a gente quer, qual é o papel da família nisso tudo? Quando a gente fala, vamos ter filhos educados na escola, vamos ter pessoas que não jogam lixo na rua, vamos ter empresários que não sejam corruptos, qual é o papel da família nisso tudo? Cara, como eu abri falando, né? Tudo que eu quero projetar, seja de uma forma positiva ou negativa na sociedade, eu vou em um lugar, na família. Entende? Então, existem pessoas que descobriram isso para o mal, e existem pessoas, assim como nós, e esse que nos estão assistindo aqui, que descobriu isso também para o bem. Então, assim, não tem meio termo, sabe? Realmente, a restauração, o resgate de valores, de relacionamentos, a saúde emocional das pessoas, parte lá da base, parte ali realmente da cura, né? Parte ali de um lar que tenha diálogo, afeto, carinho, disciplina. Quando eu falo disciplina, às vezes a gente fala assim, pensa, né, que isso é autoritarismo, né? Não pode falar sobre isso. Cara, disciplina vem da palavra discípulo, né? Então é disciplinar com amor que eu estou falando aqui. Então, todo esse conjunto, ele, sem dúvidas, né, é o caminho das pedras para formar filhos felizes e fortes emocionalmente. Né? Crianças que vão ser saudáveis na adolescência, crianças que vão ser saudáveis não só na adolescência, mas na fase adulta, sabe? Vão saber se posicionar. Então, tudo isso contribui. É por isso que eu tenho esse lema: famílias fortes, sociedade forte. Se eu quero o resgate dessa sociedade, eu preciso ir na base e curar a base. Certo. Rico, há muito tempo atrás, talvez, acho que ainda na minha época de colégio, não há tanto tempo, gente, porque eu sou bem jovem, não vou falar a minha idade depois do Lucas ter se mostrado muito jovial perante a gente, mas Lucas, Rico, eu ouvi assim, de uma palestrante que ela dizia que a família era de fato a célula máter da sociedade, e pegando um gancho, conectando com coisas do cotidiano, há um clássico da TV brasileira, a novela da Tieta, do qual você tem a personagem principal, que apesar de tudo que ela passa, no final ela volta ao Agreste, ela volta ao sertão, ela volta à sua família, ela volta às suas origens. E a psicologia fala um pouquinho disso, de que o que você vê de fora, né, o que você vê de uma árvore, a qualidade do fruto, se ele é doce, se ele é bom, a beleza das folhas, tem muito a ver com o que as raízes estão recebendo em qualidade de terra, em qualidade de adubo, em qualidade de tratamento. Nós estamos vendo nas redes sociais as pessoas entornarem, dizer assim, perdi a fé na raça humana, eu não acredito mais no ser humano. Eu vi um vídeo ontem no fim da noite de alguém que dizia que estamos com sangue nas mãos. Nós paramos de cuidar das raízes, é isso? Parece que a gente se esqueceu de que o fruto que nasce em cima, ele começa a ser cultivado pela raiz que se terra dentro. As famílias estão se perdendo isso? Cara, perfeita a sua colocação. Sim, eu sou um cara esperançoso demais, né? Eu acredito claramente que enquanto tiver uma pessoa que seja
com vontade de fazer as coisas de uma forma melhor, sempre vai ter solução, né? Nada está perdido e nem esse momento às vezes eu acho que as pessoas colocam as coisas com muita calamidade, né? Mas essas são coisas que se dizem há pelo menos milhares de anos, né? Tem vários resgates. Teve uma fala, inclusive, de uma psicoterapeuta que eu sigo, infantil, que ela resgata falas de vários períodos da sociedade e as pessoas falando, nossa, as crianças desse tempo são piores do que os jovens desse tempo são piores do que os já existiram, né? Sempre tem, né? E as pessoas sempre têm a capacidade egocêntrica de olhar para os problemas, para os seus problemas ou os problemas do seu tempo como se fossem os piores. Então, esperança há. O problema Agil, é que eu acho que as pessoas têm buscado muito a questão educacional fora da família, né? Existem pais, e quando eu digo pais e mães, né? Famílias que terceirizam a educação dos seus filhos, a educação moral, a educação das virtudes, acham que é papel da escola, a escola acha que é papel dos pais, o pai depois joga para um terceiro, coloca no karatê porque acha que é lá que ele vai aprender virtudes, né? Bota no futebol e acha que ali vai aprender disciplina. Então, assim, todo mundo está jogando para todo mundo. Ninguém quer assumir as responsabilidades, entendeu? É uma falta de responsabilidade geral. Uma irresponsabilidade, uma falta de assumir a responsabilidade. Então, eu terceirizo, jogo para os outros. Então, você já viu aquele negócio assim, quando fala assim, eu, Ageu e o Lucas vamos montar um time aqui para desenvolver uma tarefa. Todo mundo vai fazer tudo. Você concorda comigo que se a gente não definir um responsável, todo mundo vai achar que o outro é responsável? A gente não chega, assim, não consegue fazer bem o trabalho? Então, é isso que está acontecendo. Quando todo mundo acha que a responsabilidade é de todo mundo, quando as coisas ocorrem de uma maneira ruim, cada um só quer jogar a culpa para cima do outro. E uma coisa que eu acho legal pontuar, e que eu sempre falo, quem procura culpados não encontra soluções. Então, tá na hora da gente parar de procurar culpado. Ah, minha filha é assim porque as amigas da escola. Minha filha tá fazendo isso porque o professor dela não sei o quê. Meu filho... Não, cara. Vamos começar a chamar a responsabilidade pra gente. É minha responsabilidade fundamental, núcleo familiar, de formar virtudes nos meus filhos. Por quê? Porque eu tenho... Basicamente, porque a assunção que eu tenho... O meu posicionamento, o posicionamento de ascensão que eu tenho sobre eles é maior do que qualquer um na sociedade, né? Neurologicamente falando, de 0 a 8 anos, a criança te vê, pai e mãe, como um modelo biológico a ser seguido. Isso é biológico, não é? Não é assim, alguns filhos... Não, biologicamente falando, de 0 a 8 anos, você é um modelo essencial de ser humano para o teu filho. Então, se o modelo essencial de ser humano do filho não assumir a responsabilidade de transferir caráter, valor, virtude para essa criança, ninguém vai transmitir. Pode ser que existam educações complementares. Não estou dizendo que a escola não contribui, que o esporte não contribui, existem várias contribuições. Mas quem é o guia disso aí, quem é o treinador, quem é o técnico, é você, pai e mãe. Que massa. Agil, posso contribuir aqui com algo? Claro, por favor. Às vezes eu escuto também aquela seguinte frase, né? Poxa, depois que o meu filho começou a se relacionar com tal pessoa, ou depois que o meu filho começou a ver tal desenho, seja o que for, ele mudou totalmente. E aí, eu sempre tenho essa frase, e eu digo assim, filho, ele não se perde na rua, filho, ele se perde em casa. Então, quando ele se perde em casa, aí ele busca recursos em outros lugares. Né? Por quê? Porque a criança, ela anseia por referências, entende? A criança, ela tem as suas inseguranças e anseia por se sentir segura. E aí entra a responsabilidade, novamente, da família. O Rico falou uma frase muito interessante, né, que me lembrou uma outra que eu gosto muito também, que diz assim, quem é bom em desculpas
não é bom em mais nada. Entende? Então, enquanto eu ficar dando desculpas, o tempo, amigo, está passando. O tempo está passando, meu filho está crescendo, a minha filha está crescendo. E aí, até quando? Né? Então, é realmente trazer essa consciência, esse despertar. Sim. E é exatamente aí que tudo começa. Lucas, dentro do que você coloca, a gente tem dentro uma linha de pensamento que é o da constelação familiar sistêmica, do Bert Hellinger. Não vou me arriscar a falar detalhes dele, porque a memória é sempre muito boa e eu erro. Mas ele... eu comecei a super gato, que no primeiro dia troquei o nome do filme e alguém me corrigiu aqui ao vivo, com aquela vergonha no rosto. Mas, bom, e aí ele fala dos papéis, né, necessários dentro da família, e de que quando há uma inversão desses papéis, ou há uma ausência desses papéis, que isso será sentido por quem sofreu aquela ausência daquele papel, né, por quem foi prejudicado por isso, e também, né, por quem e a sociedade vai sofrer o reflexo disso. Bom, e nesse sentido, quando a gente para olhar para figuras icônicas da história da humanidade, e não icônicas só porque elas foram positivas, mas também porque às vezes fizeram atrocidades, né, na história, né, como Hitler, Mussolini, Gandhi, Dalai Lama, e, Mandela, né, e várias outras pessoas que inspiram a gente, Madre Teresa, a gente procura ver que essas pessoas, às vezes, elas levaram para o mundo um reflexo daquilo que talvez elas tiveram dentro de casa. Né? Eu queria perguntar para você, queria que você falasse para o público que nos está assistindo, mães e pais, e futuros mães e pais, como trabalhar essa questão do pai que eu tive com o pai que eu quero ser ou com o pai que eu preciso ser. Cara, maravilha. E realmente não tem como falarmos de paternidade, falarmos de família, sem respondermos essa pergunta aí que você fez. Muito, muito importante. Né? Então, é um ponto fundamental aqui para seguir o assunto, né, sobre paternidade, para ter uma paternidade saudável, é resolver primeiro a minha paternidade. Porque a paternidade que eu tive, ela influencia até a minha relação com Deus. E aqui, né, eu falo de um modo geral, cada um trazendo a sua fé aí. Mas se afeta até nisso, quem dirá, então, a nossa relação com os nossos filhos? E eu gosto de uma história real. Certa vez, uma criança de 3 anos estava dormindo no seu quarto sozinha e ela acordou com medo, né, e foi até o pai dela. O pai dela foi, levou ela para a cama, e aí ele virou e falou assim: filho, tá tudo bem, não precisa ficar com medo. O pai está aqui, e o papai do céu está aqui te protegendo. Aí a criança virou para esse pai e falou assim: eu sei, pai, que Deus está aqui comigo, mas é que eu queria um Deus de pele. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que a paternidade, né, ela é uma missão incrível. Nós temos o papel, olha só que forte isso, de representar Deus na terra, na vida dos nossos filhos. Entende? Isso é muito bom, né? É uma oportunidade muito boa de exercer essa missão e, por outro lado, uma responsabilidade muito grande. Então, o elemento fundamental para destravar toda e qualquer paternidade se chama perdão, cara. Não tem como a gente falar de paternidade saudável sem esse detalhezinho que é tão grande, né? Que é o perdão. Quando eu entendo isso, cara, parece que as coisas se destravam, né? E aqui, nesse momento, às vezes alguém pode falar assim: ah, Lucas, mas você não sabe, né, como que foi a minha infância, você não sabe o que eu passei. Tem muito mais a ver com você e com a sua próxima geração do que propriamente com o seu pai. Entende? É realmente liberar o perdão, entendendo que ele, como pai, deu o melhor dele que ele podia, né, ali naquele momento, e que se ele talvez não foi um pai tão presente, foi o melhor que ele deu e vai entender a criação dele. Entende? Então,
entendendo isso, eu libero, eu falo sobre perdão, eu libero perdão, não só para trabalhar a minha paternidade, mas para liberar, cara, para destravar muita coisa da minha vida em diante. Isso é fundamental a gente entender. É parar de viver de condição, sabe? Ó céus, ó vida, o que fizeram comigo, o que deixaram de fazer. Isso é condição, né? Nós temos a responsabilidade e nós podemos tomar uma decisão de construir, cara, uma nova história a partir de nós. Entende? Então, esse é o ponto. Pode ter acontecido o que aconteceu até aqui, mas é realmente dar o tapa na mesa, o tapa do chega, né? Chega. A partir de mim, a história muda. Sim. Então, faz total... Isso aí que você traz, a gente tem algumas situações de filhos que, né, a gente vê muito, por exemplo, internacional, mas isso já aconteceu no Brasil também, alguns filhos que romperam, por exemplo, com 5, 10, 15, 20 anos de cárcere privado, conseguiram escapar, denunciaram, romperam com aquele ciclo de abuso, significaram a vida e seguiram em frente. Rico, mesmo a gente às vezes balançando, sacudindo a poeira, tocando a vida em frente, nem tudo são flores, né? Às vezes no caminho você tem os espinhos, os cacos, vamos dizer assim. E aí eu perdoei meu pai, eu ressignifiquei com ele, resolvi com ele, mas esse cara, ele não existe para mim, porque ele talvez já morreu, ou ele nunca apareceu, ou ele nem existe na minha certidão de nascimento. Como que as mães que têm que assumir essa dupla identidade, apesar de que o Bert Hellinger diz que não dá para passar, por mais que ela tente fazer o papel do pai, ela pode tentar suprir a ausência de afeto. Mas como as famílias podem enfrentar essas intempéries da vida? Faltou o pai, faltou a mãe, ou a família desestruturou em algum momento, o pai ou a mãe saiu de casa, um irmão saiu de casa de uma forma não saudável. Como lidar com esses conflitos para poder seguir em frente? Cara, então vamos lá. Primeiro ponto, né? Realmente, na questão dos pais que foram más influências como pais, ou você acha que teu pai realmente foi um péssimo pai e tudo, primeiro que eu queria trazer é o seguinte: a nossa referência paterna, seja ela negativa, extremamente negativa ou positiva, ela traz muito aprendizado, né? Se a gente começa a enxergar todas as nossas quedas como aprendizado, isso começa a nos engrandecer como seres humanos, tá? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque a paternidade do meu pai em relação a mim é o meu ponto de partida para a minha paternidade. Seja das coisas que eu quero replicar, seja das coisas que eu quero afastar, né? Vou dar um exemplo. Tem muitos pais que sabem que querem ser pais mais carinhosos porque o seu pai era extremamente agressivo, talvez. Ele aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu que ele não quer esse modelo de paternidade para o filho dele. É um aprendizado. Então, assim, é o nosso ponto de partida. A nossa referência paterna é o nosso ponto de partida. E quando você não tem uma referência paterna, você não teve uma figura paterna dentro de casa, né? Você foi criado pela sua mãe. E se você é mãe, como é que você supre isso? Cara, as mães têm feito esse papel de suprir o pai há muitos e muitos e muitos anos e como guerreiras, diga-se de passagem, porque você tocar sozinho uma família, sem um parceiro ou sem uma parceira, você tocar sozinho ali como único responsável, é muito complicado, seja você um pai ou seja você uma mãe, né? É muito difícil. Por que é muito difícil? E aí eu queria trazer uma questão aqui. Vocês já leram aquele livro? Vocês já ouviram falar naquela questão na pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades de Maslow. Ela fala basicamente quais são as nossas necessidades humanas colocando em graus, em degraus, o que você precisa atingir primeiro, o que é prioridade, depois o que... Beleza.
O Goleman, que é aquele escritor que desenvolveu a questão da inteligência emocional, ele divide a pirâmide, ele deixa mais enxuta a pirâmide, ele dividiu em 3 partes. E a primeira são as fisiológicas, necessidades fisiológicas, a segunda, as necessidades socioemocionais, né? E terceiro, propósito, sentido, né? Que ele fala que propósito e sentido, apesar de serem as necessidades menos primárias, são as mais importantes para a felicidade, tá certo? O que acontece quando você, pai, ou você, mãe, cria um filho sozinho? Basicamente, você tem que se preocupar prioritariamente em atender às necessidades fisiológicas do teu filho. Você precisa criar ele. Você precisa dar comida, pensar em vacina, pensar em trocar fralda, pensar na higiene, pensar não sei o quê, pensar em ir no médico, pensar na questão mental, pensar no aprendizado na escola. Ixi, são milhares de coisas. Só na base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas. Entende? Como é que, às vezes, muitos pais e mães solos têm dificuldade de passar para o próximo degrau da pirâmide? Por questão de tempo mesmo. Entende? E por questão de sobrecarga. É uma sobrecarga tremenda. Com tantas coisas para cuidar dentro de casa, sozinho, e dos filhos, será que me sobra tempo para efetivamente estudar sobre modelos de educação de filhos? Ou me sobra tempo para pensar o que eu quero para a educação dos meus filhos daqui a 18 anos? Não, amigo. Eu preciso botar comida na mesa do meu filho agora. Isso é uma necessidade básica, né? Eu preciso dar uma vacina amanhã. Entende o que eu estou falando? Então, a falta existe e ela é muito dura, tá? E outro aspecto, quando tem a questão do abandono, como você falou, é mais grave, Ageu, porque o abandono, ele não é só uma questão de não ter alguém para fazer o papel de pai. Não é só isso, né? Digamos assim, por exemplo, uma mulher, né? O marido foi... O pai da criança largou e ela começou a namorar um outro homem desde que a criança é pequena e realmente aquele cara faz um bom papel de pai. Só que a criança, emocionalmente falando, ela sempre vai ficar com uma marca de rejeição. Ela sempre vai levar no coração dela o seguinte: a pessoa que deveria me amar, quase que por obrigação, não me quis, me abandonou. Ou seja, é uma marca fortíssima emocional, né? Mas o que a gente pode fazer? O que as mães podem fazer para suprir essa questão? Cara, eu acho que elas já têm feito muito disso, sabe? Eu acredito que assim, número 1, se ela tem um outro cônjuge, se tem uma outra pessoa morando com a criança, a primeira coisa que eu sugiro cara, fortaleçam as relações de vocês dentro de casa, né? Porque o fortalecimento dessa relação ajuda a reestruturar a questão e tira um pouco da sobrecarga que a mãe ou o pai, ou quem estivesse sozinho ali, ficaria para tocar as coisas. E se você tira a sobrecarga do principal, ou seja, o pai ou a mãe, quem é o efetivo ali, se você tira essa sobrecarga, o que acontece? Sobra espaço de tempo para pensar em aspectos socioemocionais, em aspectos de inteligência emocional da criança, entendeu? Sobra tempo. Então, primeiro, unir quem está ali em volta da criança. Se você mora com a sua mãe, se você mora com o avô da criança ou com a avó, vamos formar um novo time. Já que não é o time pai, mãe e a criança, vamos formar um novo time. A mãe, a avó e a criança. Mas formar um time. Entende? É possível. É possível, né? Com certeza. É possível. A gente tem muitos exemplos disso, né? E dentro do que você vai colocando, eu me lembro de uma experiência. Eu queria pedir para quem está assistindo a gente, eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo, por favor. Tá? Tem gente dos 4 cantos do Brasil, eu sei que tem gente do Sul, do Norte, Nordeste, Sudeste. Então, conta aí de onde você está assistindo e o que você está achando, fazendo favor, porque a gente fica aqui doido para saber de onde a gente está chegando, tá? Onde a nossa voz está chegando e se está chegando legal para vocês aí. Bom, e aí eu me lembro de um episódio em que eu estava na saúde pública, uma adolescente grávida no serviço de saúde pública, muito nova, mas já com uma idade
de conseguir levar essa gestação à frente. Com riscos, mas baixo risco. Bom, e aí me mencionaram, e a Gil, o que a gente vai fazer? Eu falei, bom, a gente vai com todo mundo agora, não é só essa adolescente e o serviço de saúde. Nós vamos acionar a escola, nós fizemos uma reunião com a escola, com o conselho tutelar, chamei a mãe dessa adolescente, o padrasto, e chamei o pai do bebê também. E ele veio meio medroso para a nossa festa e tudo, fizemos uma reunião, e depois eu disse, olha, eu queria conversar dentro da sala só com o casal e pedi que a enfermeira ficasse junto comigo por segurança e por testemunha. E aí, conversando com o Serraj, é um fato muito curioso para mim, porque isso foi ano passado, 2019. E eu olhei para ele e falei, rapaz, vai ser pai. E você vai ser pai, isso é muito sério. Sei que você é novinho, não tem ideia ainda, mas vai ser pai. E eu virei para ele e disse, eu não sou pai ainda, eu vou ser pai. E, na verdade, foi 2018, perdão. E eu falei, olha, eu não sou pai, vou ser pai um dia, mas eu quero dizer para você, quero que você seja um pai incrível. Eu quero que você venha em todas as consultas de Natal da sua namorada. Ela vai voltar para a escola, você vai ajudar ela a estudar e vocês vão cuidar desses filhos juntos. Bom, até onde eu acompanhei, ele foi às consultas de pré-natal. Curiosamente, um mês depois que eu conversei com ele, minha esposa estava grávida. E eu fico pensando no quanto a gente, os homens, podem ser fonte de cura para outros homens a partir do momento que a gente ressignifica o que a gente vive. Você disse no início dessa conversa nossa, assim, fui pai aos 17. Eu acho que, com certeza, você ressignificou isso para você e hoje consegue ser essa pessoa que faz bem a tanta gente, leva um impacto tão bom a tanta gente. Eu queria perguntar para você como um pai pode ressignificar tudo que ele viveu até aqui, o que ele pode fazer de bom para construir uma estrutura familiar forte, fazer bem à sociedade. Maravilha. Primeiro, quando você trouxe, né, essa questão aí do... eu fui pai, né, aos 17, eu ressignifiquei sim, cara, e algo que me chamou muita atenção, naquele processo de estar se dedicando e tudo, e começando a ter bons resultados com o meu filho, na época, no caso, né, pessoas, tipo assim, com o dobro da minha idade na época, começou a chegar, pedir conselho e fazer pergunta. Aí eu ficava assim, você quer me perguntar alguma coisa? Né? Então, assim, e aí eu fui vendo, fui amadurecendo e entendi que maturidade não tem a ver só com idade, e sim com quanto eu me capacito para cumprir determinada missão. Bem, então, respondendo aí trazendo essa contribuição aí. A outra pergunta que você me fez, Agil, é a questão do papel da sociedade na construção? Como que o pai pode significar sua paternidade para que ele possa contribuir para a sociedade, para um mundo melhor? Legal. Primeiro é entender que a sociedade, ela influencia, sim, né? A sociedade, ela influencia totalmente, né? Primeiro a gente precisa de entender isso. E aí eu volto, né? E se eu vou lá na base e fortaleço a base, essa influência vai crescer de uma forma positiva, né? Aí tá tudo bem. Agora, a gente vem, né, de uma frequência, de uma influência, não vou dizer negativa, mas também não é tão positiva, né? Então, literalmente, o nosso papel é quebrar crenças. O que são crenças? É aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde lá da nossa infância, repetidas vezes ou por fortes impactos emocionais. Então, nosso papel é quebrar essas crenças. Lucas, fala mais. Que tipo de crença a gente precisa quebrar? Às vezes a gente vai numa praça, né? E isso já aconteceu comigo. Eu tô lá na praça, divertindo, brincando com os meus filhos. E aí alguém chega e fala assim, nossa, né? Que paizão, show, que legal, né? E aí, às vezes, a minha esposa vai, ela não recebe esse elogio também. Tá entendendo? Então, assim, é desconstruir. O que eu estou fazendo ali na praça é mais do que a minha obrigação, cara.
é estar ali junto, não é uma coisa tipo assim, ele fica com os filhos dele, que raro. Não, cara, é algo que deve ser recorrente. Não tem aquela coisa, tipo assim, a criação de filhos é 50% para a mãe e 50% do pai. Não, cara, é 100% dos dois. Tá entendendo? É quebrar crenças no sentido, né, falando aí da paternidade. Muitos pais têm perdido muito tempo de se relacionar de uma forma saudável com os filhos, porque acham que tem que escolher entre trabalho e família. Eu tenho que trabalhar agora. E cara, pode ser os dois, né? Eu falei isso hoje numa live de manhã. Todas as vezes que, na verdade, quem acha que a felicidade é uma linha de chegada, vai se frustrar lá na frente. A felicidade, ela é construída no dia a dia. É um passo a passo. É um dia de cada vez. Entender que a paternidade, ela vai além, né, de quê? De pagar uma boa escola. Entender que a paternidade é desmistificar o conceito de que a mãe cria, educa e ama, e o pai, quando tem um tempo, ele dá uma ajudinha. Tá entendendo? Então, a restauração da paternidade, ela virá, né, quando nos levantarmos e assumirmos o nosso papel. Tudo é uma questão de posicionamento. Tirar essa crença da minha cabeça, de que, cara, eu sou pai, eu não sou uma ajuda. Então, ter, de fato, uma ruptura nesse pensamento, e bater no peito e assumir. E aí que tá, quando eu assumo, eu entendo que essa é uma das, ou talvez é a melhor missão que Deus concedeu ao homem, cara, que é a missão da paternidade. Que incrível. Rico, você tem um bebê churrasqueiro aí, que a gente pode perceber o que você compartilhou com a gente. Eu achei o máximo, gente. Uma fofura aí com um churrasco. Bom, e aí eu queria perguntar para você o seguinte: com certeza você já se pegou olhando para ele, pensando que mundo eu estou construindo para esse serzinho, né? Porque eu já me peguei olhando muito para Arthur, dizendo que mundo eu estou construindo para esse rapazinho lá na frente. E eu queria perguntar para você, dentro disso que o Lucas falou, porque a gente ainda está enfrentando fazendo esse enfrentamento, vamos dizer assim, não enfrentando, mas fazendo o enfrentamento desse papel que construíram para o homem, que não é legítimo ao homem. Aqui eu estou dizendo homem não no gênero sexual, mas o homem enquanto da família, de às vezes achar que ele é um super-herói porque ele faz isso ou aquilo. Como a sociedade, né, e aí a sociedade composta por núcleos familiares, né, ou seja, como mães, filhos, avós, tios, primos, como a sociedade pode contribuir na sua percepção, o que você sente a sociedade fazer quando você tem com seu filho, com a sua filha, ou sua família fazer, que você fala, bom, isso aí contribuiu para que eu me sentisse ainda mais pai. Claro que a gente sabe que se nos der uma Ferrari, isso contribui muito, mas pode também. Mas a gente está falando aqui não é só de elogios, né? Porque o Lucas falou esse elogio que incomoda, porque ele não está construindo, ele está tentando desconstruir uma mãe dessa forma e construir uma figura de um pai super-herói que não existe. Mas para você, quando você está com os seus filhos no exercício da sua paternidade, seja numa consulta, seja numa vacina, seja brincando no parque, passeando no shopping, seja num evento de família, o que você sente que fala, isso aqui fortalece o papel do pai, é isso aqui que as famílias precisam fazer para fortalecer esse papel do homem enquanto pai? Vamos lá. Só para começar, eu queria que as pessoas entendessem que o papel do pai é extremamente importante, não só como ser humano, papel de pai mesmo, né? Por quê? Vamos lá. Queria trazer... Vocês já ouviram falar naquele teste do marshmallow? Muita gente já ouviu falar, é um negócio que roda muito na internet, né? Eu ganhei um livro que é do autor do teste do marshmallow, e ele conta toda a história do teste. Esse é um teste que começou lá pela década de 60
e o professor segue com esse teste há mais de 40 anos com seus alunos, e os alunos, os mestrandos e os doutorandos na universidade vão seguindo o teste e tal. Porque é um teste que acompanha desde de quando eram crianças, de 4, 5 anos até agora. E o teste do Marshmallow fala, basicamente, que faz uma correlação muito forte entre crianças que foram resilientes com 4, 5 anos, obtiveram sucesso em todas as áreas da vida, obtiveram mais sucesso nas áreas da vida quando adultas. É basicamente isso que o teste responde. Só que existe uma variável do teste muito interessante que pouca gente aborda e que ele fala no livro, que é o seguinte: as crianças que responderam de forma mais resiliente no teste com 4, 5 anos era um percentual de 80% mais, era 80% mais resilientes quando tinham a presença emocional e afetiva do pai dentro de casa. Então, assim, o pai, cientificamente, e assim, essa é uma pesquisa, né? Existem várias. Existe o livro do Stenson, que ele passou 20 anos desenvolvendo uma metodologia educacional numa escola, e para isso ele ficou estudando as famílias a fundo para entender qual era a diferença entre as famílias em que os filhos eram bem-sucedidos, e, de novo, não eram bem-sucedidos financeiramente, mas bem-sucedidos em ambos os sentidos. Pessoas virtuosas, né? Boas pessoas, pessoas que tiveram boas relações no futuro. O que ele descobriu também? O papel diferencial aí era a presença do pai, e como o pai era presente, não presença física, como o pai participava dentro do processo de construção educacional. E isso não desmerece o papel da mãe, é porque o diferencial, infelizmente, é do pai, porque o pai é que normalmente não está presente, né? Sim, uma grande parcela, um grande número da sociedade, o pai... Como que a gente conscientiza isso do jeito que você falou? E como a sociedade? Cara, primeiro ponto, se alguém me encontra, e a gente que tem uma paternidade que eu chamo de proativa, a gente, quando recebe esse tipo de elogio, né, Lucas, é interessante a gente falar com o pessoal, falar, não, isso aqui eu não estou fazendo mais do que é minha obrigação, é meu papel aqui, né? É minha responsabilidade. Porque você precisa começar a desconstruir a ideia social, né, cultural, de que o homem tem o papel de prover financeiramente e de que a mulher tem o papel de criar e educar os filhos. Tá? Por que isso é importante? Por que eu não mudo? Por que é importante mudar o pensamento coletivo? Porque o pensamento coletivo influencia o meu pensamento individual. Ainda mais quando vai de encontro ao meu querer. Por exemplo, tem um pai lá. O pai acabou de descobrir que a mulher vai ter um filho, né? Aí ele já tá meio preguiçoso, nunca pensou em ser pai, é um cara meio preguiçoso, né? Pô, não quero muito e tal. E aí ele vai conversar com as pessoas, né? E aí as pessoas já falam assim, normal, mais um que é desse jeito. Então ele já fala assim, não esperam muito de mim mesmo, é o pensamento coletivo, então assim, o cara já não se esforça, assim, ele já estava com um pensamento preguiçoso e sem vontade de se esforçar, sem muita responsabilidade. Ele se depara com um pensamento coletivo que fala exatamente o que ele precisava ouvir, acabou. Esse cara vai ser ausente. Não tem... Então, e outra, a principal forma de educação, assim, em vários autores falam, mas o Stenson bota isso numa forma de pirâmide, ele bota que a base da forma de transmitir valores e virtudes é exemplo, né? Se eu sou um pai não participativo, né? Ou se, por exemplo, eu sou um pai participativo e os meus filhos, numa consulta dessa ou no parquinho, escutam uma pessoa adulta falando, nossa, você participa? Qual a ideia que você está passando para o meu filho? Que, nossa, o seu pai é diferente, o teu pai não é o padrão, né? Seu pai... Então, essa criança, meu filho vai crescer assim, cara, meu pai é diferente, mas o normal é que os homens não sejam, né, participativos no processo educacional. Se é minha filha, talvez ela leve isso com ela. Ela vê o exemplo dentro de casa do pai participando, mas ela fala, isso não é normal. Então, ela se contenta em encontrar um cara que não seja assim também. Por quê? Porque existe uma réplica da sociedade, uma mensagem difundida de que o homem não participa, né?
quando a gente... E é isso. E é interessante, eu queria deixar até uma mensagem legal aqui, no sentido de que teve uma vez que teve um caso muito polêmico, que repercutiu pra caramba na imprensa, um caso de um ator americano, né, um ator famoso americano de comédia, que a justiça, que ele não quis assumir a paternidade, então a justiça deu um... Eu nem lembro o nome dele, também não vou tentar aqui, Agil, para não errar, né? Isso. Mas a Acho justiça... que é o Steve Jobs, não vamos arriscar, não. A gente sabe quem é. Aí a justiça é aquele dos penetras bom de bico, um loirinho, não sei o nome dele. E a justiça mandou fazer o teste de paternidade, deu que a paternidade era efetiva dele, e aí ele fez um acordo judicial que ele ia pagar, sei lá, $50 mil por mês para a mulher, mas para não ter que nunca ver a criança e não ter que conhecer a criança, né? Aí muitas pessoas elogiando a postura dele, falando, pô, né, o cara não quer ver, não quer, já que ele não sabe que não vai ser um bom pai, ele não quer, né, fazer, mas está dando provimento financeiro e tal. E aí eu gosto de uma frase do Caio, eu gosto de uma frase do Kant, Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, que ele era muito pragmático, e tem uma frase dele sobre a paternidade que eu acho muito interessante, que ele fala que o amor enquanto inclinação não pode ser ordenado, ou seja, você realmente não pode forçar ninguém a amar ninguém, né? O amor enquanto inclinação, mas o bem fazer por dever, que rende em princípios de ação e não em compaixão, esse amor, sim, se pode ser ordenado. O nome desse amor é o que o Lucas falou, chama-se autorresponsabilidade, dever. Quando eu gero um filho, e cara, eu posso gerar não planejado, sem querer, querendo, desejado, não desejado, não importa a tua realidade. Quando você gerou um filho, você tem uma responsabilidade para com ele, você tem um dever social. Isso é ser pai. Incrível, entendeu? incrível. Lucas, bom, acho que a gente vai ter que fazer um recreio e voltar. Desculpa. Não, é porque o papo tá muito legal mesmo. Eu só queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, que eu vi aqui que a gente tem audiência vindo de Curitiba, temos audiência vindo de Santa Catarina, audiência do Rio Grande do Sul, lá de Teresina, Piauí, terra da Cajuína, um abraço. Temos aí também audiência vindo do Mato Grosso, audiência vindo de Pernambuco, terra do frevo, né? Então temos gente de tudo quanto é canto, Rio, Minas, tá muito bom isso aqui. Mas vamos lá, Lucas, caminhando já para o fim, a criança tem, ao longo da sua vida, quando ela começa a construir a sua vida, e principalmente quando ela começa a estabelecer as relações sociais, a conviver em grupos sociais organizados, as creches, as escolas, as agremiações, essa criança vai começar a enfrentar na vida as disputas que vão, de certa forma, capacitar ela, socializar o enfrentamento da vida. E aí vem o campeonato de futebol, de voleibol, a dança, o teatro, e os meus olhos vai procurar esse pai lá na arquibancada, que vai estar vibrando, vai estar gritando, vai estar aplaudindo, ou vai me abraçar se eu perder e dizer que está tudo bem. Bom, qual é a importância de quando esses olhos procuram esse pai, encontrar esse pai? Cara, você tocou num assunto, assim, fundamental, realmente. Foi até maldade você jogar essa pergunta com minutos aqui para responder. Não, o diretor não vai cortar a gente, não. Ele vai esperar a gente. Tá bom. Mas existe um processo, né, no ser humano que é a formação de memórias, né? Então, nós temos memórias bases, seja ela de pertencimento, de significado, de importância, de contribuição, né? Então, existem memórias. E as memórias, ela como se fosse uma... Quem nós somos hoje? As nossas memórias, tá entendendo? Então, as nossas memórias influenciam totalmente na nossa formação como criança, adolescente e adulto. E a participação desses momentos é fundamental. É fundamental. Por quê?
Porque, às vezes, pior do que não gerar memórias positivas ou memórias negativas, se forma algo que se chama lapsus de memória, que é simplesmente não acontecer nada, entende? E esses lapsos, né, no caso, o adolescente e até mesmo o adulto, é aquele momento que ele vai tentar suprir esse vazio com prazeres imediatos. E aqui nós podemos citar milhões de prazeres imediatos. Então, assim, eu realmente gosto de dar ênfase nisso para mostrar a importância. Não é só mais uma reunião de escola. Não é só mais uma partida de futebol. Entende isso? Não é só mais um evento. É formar memórias para colher resultados positivos lá no futuro. Então, eu falo isso com ênfase, talvez porque eu não tive tanto isso, né? Lá na minha... diretor deixa. Tanto isso, que hoje eu faço diferente e eu colho resultados muito positivos sobre isso. Às vezes eu desmarco coisa importante que eu tenho para ir participar de uma reunião de escola. Por quê? Porque isso a longo prazo, cara, é fundamental. A gente precisa de entender isso, né? Quando a criança, ela olha e vê, cara, ela se sente pertencente à família, entende? Ela se sente um significado, ela se sente amada. E o interessante disso é que quem não se sente pertencente, a criança está lá, papai, mamãe, olha para os lugares e não vê. E aí o que acontece? Quando ela não se sente pertencente, ela se sente à margem. E quem está à margem é o quê? Marginal. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, então, essa construção de marginalidade, de quem está à margem, né, de eu não estou dentro, eu não pertenço a esse grupo familiar, por isso eu tenho que buscar o externo, cara, começa na base. Então, por isso que é muito importante a gente participar, eu, pai, participar das reuniões, dos detalhes, dos eventos que o meu filho me proporciona. Sim, existe. Posso só complementar aqui um negócio que o Lucas falou, das memórias base? Tem que lembrar o seguinte, nosso cérebro ele é extremamente plástico quando a gente é muito criança, né? Principalmente de 0 a 5 anos, mas assim, o ápice da plasticidade cerebral é com 2 anos de idade, ou seja, com 2 anos de idade é quando você possuiu mais neurônios dentro do teu cérebro, por incrível que pareça. Às vezes você pode achar, quanto mais inteligente eu fico, mais neurônios eu tenho no córtex pré-frontal. Não é assim. A idade onde você tem mais neurônios é com 2 anos. Por quê? Porque é quando o seu cérebro é mais plástico e capaz de aprender. E aprender sobre tudo. E as suas experiências geram memórias, que essas memórias base, elas são base para a tua vida, né? Então, como o Lucas falou, imagina o seguinte, você vai construir tudo baseado, é como se você estivesse construindo de 0 a 5 anos a lente na qual você vai ver o mundo. Eu vou ver o mundo através dessa lente, a lente das minhas memórias, né? Então, basicamente, se o alicerce em que eu construo as minhas memórias é emocionalmente instável e confuso, você concorda comigo que em algum momento isso vai desmoronar? Sim. Se eu construo ali as minhas memórias numa base instável, vai desmoronar. Então, assim, é uma coisa neurológica que a gente tem que entender aqui. E a presença emocional, a presença, que nem você falou, do teu filho te ver, e não só te ver interessado por ele, te ver como suporte base, isso que dá todo o alicerce para ele poder caminhar sozinho. Sem dúvida alguma. Meninos, eu tenho que encerrar. E aí a gente precisa de arrematar esse painel. Pois é. O pessoal fez um ar aqui, eu escutei. O ar que veio lá desde Teresina até lá no Suar. A gente tem que terminar, né? Mas, bom, eu queria encerrar com vocês. Eu queria que vocês dissessem para mim, de forma prática e resumida, Rico, por que ter uma família? Diretão assim, por que ter uma família?
Porque é o que eu te falei, eu vou te dizer o seguinte, vou fazer uma metáfora esportiva, já que você manteve nesse caminho. Se a gente assistir vários filmes esportivos, sei lá, Coach Carter, Desafiando Gigantes, Duelo de Titãs, milhares e milhares de filmes motivacionais normalmente são baseados em esporte. A família é como se fosse um time. Um atleta, ele pode ser o melhor possível individualmente. Tudo vai recair nas costas dele. Então, tem momentos que ele vai falhar, tem momentos que ele não vai conseguir, tem momentos que ele não vai ter força suficiente, tem momentos que ele vai sentir a pressão. Quando você tem um time para suportar isso junto com você, um time que caminha junto, um time que tem lealdade, não só dos pais com os filhos, mas dos filhos para os pais. Cara, é onde você vence, é onde você vence na vida, é onde você vence nesse grande campeonato, porque a vida não é um jogo, é uma série de jogos, é uma série de campeonatos, na verdade, né? Então, é isso. Eu acho que a família é um time, você tem que ter uma família para que vocês tenham essa unidade. Essa unidade fortalece o ser humano para ele conseguir fazer o seu papel em sociedade. Beleza, eu queria que o pessoal que está assistindo colocasse aí por que ter uma família? Coloca aí pra gente. Lucas, diga pra gente encerrar o futuro que a gente espera e aquele que a gente sonha nos melhores sonhos. Qual o papel da família para ele? Pode repetir, por favor? O futuro que a gente espera, aquele que a gente tanto sonha com ele, qual o papel da família na construção dele? Qual o papel da família na construção de um futuro que eu desejo? É isso? Isso. Cara, eu volto exatamente falando, né? Famílias fortes, sociedades fortes. Se eu quero um futuro melhor para o meu filho, se eu quero um futuro melhor para o meu vizinho, se eu quero um futuro melhor para a minha cidade, estado, país e por aí em diante, eu preciso começar dentro do meu lar. E não buscando, isso é importante também, é no lar e não buscando a mudança da família, não buscando a mudança do meu filho. É ele que tem que mudar, é a minha esposa, e não sei o que lá. Não, é buscando a mudança interna. Quando eu mudo, eu dou oportunidade para o mundo ao meu redor mudar. E o futuro saudável que eu quero, ele não começa amanhã, ele começa agora. Eu costumo dizer que o melhor dia foi ontem, para começar. Hoje é o segundo melhor, entende? Então, é realmente a gente pegar e colocar a mão na massa, cara. É se perguntar, quando eu morrer, qual legado eu quero deixar? Talvez essa seja uma pergunta que responda essa pergunta sua. Qual legado eu quero deixar? Vou pedir um direto para me tirar da tela aqui, enquanto vocês divulgam aí o IG de vocês, tá para me entrar com o sorteio aqui que eu tenho que virar a minha tela. Então vamos lá, coloca os dois na tela, eu estou fazendo um favor. Eico, divulga seu IG aí para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, logo aqui do Lucas também. Fala das lives que você faz aí, Lucas, para o pessoal poder conhecer o conteúdo de vocês enquanto eu me ajeito aqui para o sorteio, beleza? Vamos lá, podem falar. Vai, Eico. Pessoal, muito obrigado aí por participarem aqui com a gente. Isso é uma forma de tentar levar um pouco da educação de filhos para vocês, um pouco da paternidade proativa. Eu tenho um Instagram chamado @papaidahora, onde a gente tenta transmitir muito conhecimento legal assim, em relação a como educar os filhos, né? E apesar de ser voltado para o pai, tem muita coisa legal para a mãe também, né? Tem o sentido de você tentar educar de uma forma legal para que você não construa um mundo melhor para o teu filho, mas construa um filho melhor para o mundo, né? Construa que filho eu vou deixar para o mundo. Então, sigam lá, Papai da Hora, e tem muito conteúdo legal. Valeu. Massa. O meu IG é o Sucesso em Família, e lá eu compartilho conteúdo sobre criação de filhos e sobre relacionamento conjugal também. Lá nós temos eu faço um compromisso, eu tenho uma live toda semana, né? Então a gente faz uma live semanal lá, toda quarta-feira, às 7h59 da manhã,
Então, toda quarta, eu estou trazendo um conteúdo bem enriquecedor, né, que realmente eu aplico, né, vivencio, funciona e trago para vocês. E estou nos stories respondendo perguntas lá todos os dias. Pode seguir lá, que vai ser uma honra aprendermos juntos nessa caminhada lá. Sucesso em família. Que massa. Então, você já sabe aí onde achar conteúdo legal. Bom, diretor, sinalizou aqui que a gente tem 3 sorteios, tá? A gente vai sortear agora. Esse negócio está demorando, tá? Eu vou escrever porque no final deve que vai ter alguma passagem aí para Londres, alguma coisa bacana no último dia. Mas vamos que vamos. A gente vai sortear agora um e-book para vocês do Bora Pai, tá? É um livro incrível, escrito pelo João, do @Bora Pai. Eu li esse livro, tá incrível a história da paternidade do João. Vamos sortear também uma camiseta e também iremos sortear, olha que incrível que a gente ganhou para sortear aqui para vocês, tá? Quem ganhar esse prêmio assim, vai estar muito bem servido. Se você estava aí assistindo, como é que eu vou resolver isso tudo que esse cara falou? Como é que eu vou colocar isso em prática? O Zeca, do @Paternidade Positiva, está doando, a gente vai sortear agora um pacote de 10 sessões, tá, de alinhamento de parentalidade, tá? É uma coisa muito bacana para você discutir com o Zeca todos os conceitos de parentalidade, de estrutura familiar. Olha que massa. Sim, o Zeca é do @Paternidade Positiva, ele tem uma escola Montessori e ele é doutorando em educação. Então, assim, é algo de outro nível que você vai ter aí, beleza? Vamos lá, então, que a gente tem que sortear aqui para vocês os números que foram contemplados, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui o primeiro sorteio, tá? Não repare o nosso delay, porque a gente está ao vivo, então tem esse delay mesmo, às vezes as coisas atrasam, mas vamos lá. O primeiro número que eu vou sortear aqui, vou virar aqui a câmera para que vocês possam ver junto comigo, espero que vocês estejam vendo aí. Então, estou sorteando aqui o primeiro número. O primeiro número é o 14, ó. É uma pessoa que se inscreveu bem lá no início. Vamos ver aí quem é o número 14 que vai ser contemplado. Só um minutinho. Então, olha, 3 prêmios. 14 é o Felipe Rezende. O Felipe é de Goiânia, certo? Felipe, você aí foi premiado. Nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Para estar repassando aí o seu prêmio, tá bom? Vamos agora para o segundo número, nós vamos sortear novamente. O número sorteado foi o 553. Vamos lá ver quem é o ganhador do segundo prêmio. 553. Sou eu agora. O Rico, vamos lá, vamos ver se é o Rico. Tempo quente aqui. Cara, eu vou falar o vivo para vocês. Pensa num sujeito pé frio para sorteio. Sou eu, tá? Ganho nada. É de Brasília, Rico. É o Fábio Augusto Lopes, de Brasília, tá? Aí, ó, alguém da sua cidade que ganhou. E agora nós vamos para o terceiro sorteio. Terceiro sorteado, vamos lá. 110. Vamos lá. Último sorteio, 110. Quem é o 110? Vamos aqui. O negócio tá ficando bom, hein? Começamos com um prêmio, já estamos com 3 hoje, tá ficando bom. É o Victor Cardoso Aguiar. O Vitor também é de Goiânia, Goiás, beleza? Então aí, um de Brasília, um de Goiânia, e temos o outro papai aí que também foi sorteado. Pessoal, muito obrigado quem esteve com a gente no painel das 17. Eu já tenho que sair, porque o painel das 19 já está batendo na porta aí. Tem um painel às 19, tem um painel às 21 horas. Tá? Agradecer a todo mundo. Lucas, Rico, muito obrigado. Tá? Valeu demais por participar. Gratidão. E vai tomar uma água, um café e volta, porque tem um painel. Você não pode perder, que está incrível. Primeira conferência online de pais, 100% gratuito, feita por pais e para pais. Beleza? Até qualquer hora, gente. Valeu, obrigado. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê,
Clube do Papai.